Eu estendo as boas-vindas a todos vocês da Igreja Adventista, da comunidade árabe e também da nossa comunidade japonesa. Que Deus os abençoe e vos guarde, e que a graça de Deus esteja com vocês, dando força, consolo e saúde. Eu gostaria de expressar meu agradecimento a Deus por ter a chance de partilhar a sua palavra hoje com vocês, de maneira virtual. Agradecer a Deus por essa tecnologia através da qual nós podemos unir o nosso coração em oração, louvor e carinho uns pelos outros. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, um tempo de teste, e nós temos algumas esperanças no coração, e temos o privilégio de nos unir num tempo de dificuldade em que todos estão passando pela mesma situação, em graus diferentes. Antes desta pandemia, nós tínhamos vidas variadas, mas essa doença nos trouxe todos juntos para um mesmo lugar. E nós todos estamos sentindo, independente de idade ou geração. Nós estamos sentindo os mesmos desafios, as mesmas ameaças à nossa saúde e também à nossa fé. Mas devemos lembrar que nós estamos todos juntos, a Igreja de Deus, lutando para confiar na sua fé infalível, na sua proteção infalível, e nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Na parte vertical, Deus está conosco. Na parte horizontal, nós estamos juntos experimentando esta prova. E nós estamos um orando pelo outro. E a família de Deus se abraça e se une em tempos de crise. Que a palavra de consolo hoje, a palavra bíblica, possa chegar ao seu coração. E que não fale eu, mas que a palavra de Deus fale ao seu coração. E eu gostaria de fazer uma oração hoje para que Deus falasse a cada um de nós, nos dando conforto, alento, encorajamento e suporte. Eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês. Querido e bom Deus, na sua sabedoria, Senhor, o Senhor planejou esta prova para nós, porque o Senhor sabe que nós podemos vencê-la pela tua graça. E nesta hora nós queremos te agradecer por aqueles que já foram curados, solicitar a tua intervenção por aqueles que estão doentes e confiar no Senhor se houver algum resultado ou positivo ou negativo. Porque nós somos criatura feita pelas tuas mãos. E o Senhor, mesmo que tarda, o Senhor não falha. E mesmo que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, não temos razão nenhuma para temer, porque o Senhor está conosco. E nesta hora, Senhor, eu invoco uma bênção especial sobre os nossos queridos idosos.
Que o anjo do Senhor esteja com eles, nessa idade de maturidade e experiência que eles possuem. Que o anjo do Senhor sustente, fortaleça a sua saúde e que também cuide dos nossos doentes. Permaneça conosco nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de partilhar com vocês uma história difícil, mas uma história que pode dar conselho, pode dar orientação, ela pode ser um guia nesse tempo difícil. A passagem que eu partilho com vocês é a crise que o anunciado de Deus, João Batista, passou. A crise que João Batista passou, aquele que preparou o caminho de Jesus, ela tem paralelos com a nossa crise que nós estamos vivendo. E ao refletir os grandes personagens bíblicos e como eles passaram por crises, é de uma valia muito grande para nós, porque nós podemos seguir as suas pegadas, porque elas levam até Jesus. Passagem que eu quero partilhar com vocês está em Mateus 11, verso 2 em diante. Mateus 11, verso 2 em diante. E aqui eu posso ler na Revista Atualizada. Diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a Jesus, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? No verso 4, e Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. É uma passagem curta, mas é um relato que é precioso para nós, porque as cortinas se abrem e nós podemos ver João Batista encarcerado, algemado numa prisão. E esse é um quadro difícil de ver, porque o quadro reflete uma vida que não é justa. E dentro desse quadro, nós podemos explorar a crise de Covid que nós estamos passando. Não é uma crise justa. Porque tanto culpados como inocentes são acometidos por essa doença. É como a chuva que chove na cabeça de justos e injustos. Mas reflete um quadro realista da nossa vida com Deus. Então, eu gostaria de explorar com vocês aqui 4 perguntas, ou 4 declarações. E o sermão a mensagem de hoje tem uma continuação com aquele sermão que o pastor Gilson Gridner, do UNASP, fez. Ele expôs uma mensagem pertinente, de significância total para a igreja.
E ele disse que todas as crises do povo de Deus tiveram um propósito e que depois da crise houve uma explosão de crescimento na igreja. E o pastor Gridner explorou essa mensagem de uma maneira global, trazendo alento para a congregação, para que ela continue firmando os olhos em Jesus. Eu quero dar continuidade a essa mensagem que ele deu, mas me ater mais a um aspecto individual. E eu gostaria de explorar com vocês 4 temas que tratam da crise. 4 perguntas. A primeira é: o que é crise no pensamento bíblico? A segunda pergunta é: o que acontece numa crise? A pergunta 3 é: como lidar com a crise? E a pergunta 4: qual o propósito de uma crise? Ok? Então, a primeira pergunta é: o que é crise no pensamento bíblico? Bom, no nosso pensamento, crise é alguma coisa que a gente quer fugir a todo custo. Nós preferimos estar numa zona de conforto, protegidos, do que envolvidos numa crise. Crise tem um tabu, tem uma reputação péssima. E tem um estigma também. Porque quem está em crise sofre até incompreensão daqueles que estão fora da crise. Ou seja, quem está dentro da crise, além de sofrer, passa por um certo estigma, porque as pessoas que estão fora da crise ficam pensando o que o indivíduo fez para estar nessa crise. Mas também há um sentimento de culpa dentro de nós, quando nós estamos em crise emocional ou em crise espiritual. Os dois aqui nessa mensagem estão nivelados. Nós cobramos de nós mesmos. Por que estou nessa crise? O que eu fiz para merecer isso? Ou os mais variados assuntos. Existe uma culpa interna nesse sentido, de cada um. Existe também, até certo ponto, uma crise nossa com Deus. Porque a opinião que nós temos da crise de Covid, ela difere um pouco da opinião que Deus tem. Deus tem um propósito, esse propósito não nos é revelado ainda, mas existe um propósito, porque nada do que acontece, acontece por acaso. Então, é importante reconhecer o que é uma crise. No pensamento humano, crise tem um aspecto muito negativo. No aspecto bíblico, já, crise tem um aspecto positivo. Porque a provação, ela tem um propósito. A provação, ela tem um alvo que é a salvação eterna da pessoa. Ou seja, a crise, ela é um instrumento na mão de Deus que tem consequências didáticas que valem para essa vida e para a vida eterna. Então, as crises são manifestações da graça de Deus que visam preparar a pessoa para a volta de Cristo. Essa é a definição de crise no pensamento bíblico.
Então, segundo essa definição, quando você está em crise como cristão, você está sendo escolhido por Deus. A pessoa que está em crise é uma pessoa escolhida por Deus para passar por uma provação. No pensamento humano, a coisa já é bem diferente. A pessoa que está em crise, ela pensa que crise é um abandono de Deus. Ok? E quando a pessoa está em quarentena, isso aumenta exponencialmente. E a tentação é pensar que Deus nos abandonou. Essa é a tentação. Esse é o pensamento humano, carnal, com suas fraquezas espirituais e emocionais. Mas o pensamento bíblico é outro. Quando a pessoa está em crise, é porque Deus está preparando a pessoa no crivo, na fornalha. Daniel e os seus companheiros. Todas as provas bíblicas nos mostram que Deus está realizando duas façanhas, dois milagres. Abençoando seus filhos que passam por crise e usando isso como testemunho para o mundo que não conhece. Então a resposta da pergunta número 1 o que é uma crise na Bíblia? O que é o Covid? Segundo a Bíblia, é um instrumento na mão de Deus para operar a salvação dos seus filhos, aqueles que estão dentro do redil e aqueles que estão fora. É interessante notar que quando nós estamos na escola, quando estivemos na escola, nós aceitávamos as provas sem reclamar, porque para nós as provas eram parte da vida escolar, ok? E a parte mais importante da vida escolar eram as provas finais. Os exames finais. E a nota que o sujeito ganhava ali ia determinar em grande parte a nota final. Era um fato. E os alunos tinham oportunidade de se preparar para a prova. O que é a vida? A vida é uma grande escola. E quem é o professor? O professor é Deus. E quem são os bullies? O bully maior é o inimigo de Deus, que nos atormenta fora da classe de aula. Mas nós podemos confiar no professor. Então é interessante notar que na escola nós aceitamos a crise de fazer um exame, testes e exames finais. Mas na vida real, nós muitas vezes praguejamos ou reclamamos. E nós esquecemos que a vida é uma escola onde Deus ainda está nos ensinando. Agora, se nós olharmos na passagem, nós vamos ver que João Batista não está indo bem na matéria. Ok? Porque aqui nos mostra um quadro de João Batista em cativeiro. Podemos bem dizer que ele está em quarentena. Ele está completamente isolado de tudo e de todos. E aqui a sua fé é provada. E ele não está passando bem. Ele está passando tão mal que ele convoca e manda mensagem para 2
discípulos dele mandarem uma mensagem para Jesus. E antes de nós analisarmos a indagação de João Batista, nós vamos para a nossa segunda pergunta. O que acontece numa crise? O que acontece numa crise pode ser resumido numa palavra só: questionamento. Ok? Questionamento quer dizer quando a pessoa duvida de uma verdade que ela sempre acreditou e abraçou. Mas agora ela está duvidando, entrando em conflito com ela mesma, e a pessoa está em crise. Ok? Crise consigo mesma, ela perdeu a identidade. Por causa da crise, ela questiona uma verdade que sempre fez parte da vida dela. A pessoa está em crise. Esse questionamento é parte do fato da gente ser humano. O ser humano questiona profundamente, fortemente, as suas convicções em tempos de crise. E João Batista fez isso. E na palavra de Deus não diz que houve nenhum maior do que João Batista. E até os melhores caem. Então, eu quero dizer hoje a você que está com o coração pesado, aflito, e você que está pesarosa, em constante angústia de espírito. A mensagem que eu tenho para você, que a palavra de Deus tem para nós é: tenha paciência. Até os grandes heróis da Bíblia caíram em meio à crise. E a mensagem que ele mandou aqui para Jesus foi a seguinte: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O que vocês acham que é o significado dessa pergunta? O que João Batista está questionando nessa pergunta? Ele está questionando absolutamente tudo. O grau de dúvida que João Batista está tendo aqui, nesse verso, é 100%. Ele está disposto a abandonar tudo. Mas antes, ele quer saber a vontade de Deus. Isso é muito importante. Na sua mente pode passar a dúvida e o questionamento. Mas aqui existe um ponto importante. Não se pode decidir nada, não se pode desistir de nenhuma convicção cristã, nenhuma convicção bíblica, não se pode desistir de nenhuma crença que nos ensinaram em tempo de crise, antes de consultar a Jesus. E aqui é importante, aqui é um ponto muito importante. A tentação que nós temos em crise é abrigar o questionamento e enterrar fundo no coração. Mas a palavra de Deus diz que o espírito abatido faz secar os ossos. E o que Deus espera de nós numa crise é que levemos a crise até Ele. Nós temos que levar o questionamento até aquele que é competente para responder esse questionamento. Deixe o questionamento nas mãos de Deus, não tente resolver. Isso acaba com a pessoa. Aqui em Mateus 6, nós temos várias orientações de Jesus para aqueles que estão
sobrecarregados pelo estresse. Aqui diz, em Mateus 6, no verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados e preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, Jesus está dizendo aqui que preocupação, estresse, ansiedade não resolve absolutamente nada. Mateus 6,30. Pois se Deus ainda veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? E aqui no verso 32, quando a gente se preocupa sobre as necessidades da vida, olha o que Cristo nos conclama. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso papel é levar o nosso questionamento, nossa aflição, nossos ressentimentos, nossas dúvidas, nossas perguntas, nossas frustrações, nós temos que mandar tudo em oração para que Jesus receba. E agora, nós vemos a pergunta número 3. Como lidar com a crise? Parte da resposta nós já abordamos. Levar tudo isso para Deus. Mas tem algo mais que precisa ser feito. E isso Jesus mostra no verso 4 e 5. Mateus 11, versos 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes, ide, e anunciai a João todas as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Veja como Jesus resolve os questionamentos de João Batista. Ele não usa nenhum argumento. Aliás, ele nem responde a pergunta. Ele não diz se ele é o certo Messias. Ele não nega que ele é o errado Messias. Ele apenas aponta para as obras de Deus, que Deus fez através de Cristo Jesus. O que significa isso? Isso significa que Jesus responde à indagação de João Batista com testemunho. Ele conta as histórias do que Deus fez pelo povo. Ele conta como que Deus já ajudou o povo no passado. E a mensagem implícita é que ele vai ajudar no presente e no futuro. O que Jesus está fazendo aqui é contando as histórias dos milagres. As vezes que Deus já nos salvou no passado. Porque o tempo de crise, ele quer apagar da memória do cristão o que Deus fez por ele no passado. E a profetisa Ellen White diz, não temos nada a temer do futuro, a menos que a gente esqueça o que Deus fez por nós no passado. Então, não precisa de argumentar,
Não precisa de achar resposta para as perguntas de João Batista. Precisa somente de recordar o que Deus tem feito por nós. Lembre das histórias. Faça um journal. Pegue um caderno em tempo de crise e escreva as memórias que você tem do que Deus fez pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus amigos e, principalmente, o que Deus fez por você. Lembre dos milagres, lembre das curas, lembre das vezes que você nem imaginava que tinha um problema e Deus resolveu lá na frente para você. E só mais tarde você ficou sabendo da manifestação divina na sua vida. Por que que agora, na pandemia, nós vamos ter uma amnésia espiritual como se nós não conhecêssemos o que Deus fez por nós? Agora que é hora de lembrar. Agora é hora de evocar lá debaixo da cabeça tudo o que Deus tem feito e fez por nós. E as promessas divinas na Bíblia, o que ele vai fazer por nós. Então a pergunta número 3 é: como lidar com essa crise? No Salmo 46, 10 diz: primeira coisa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faça um espaço para Deus na sua vida. Leve o seu questionamento a Deus e dê tempo, passe um tempo com Deus. Lembre do que Deus fez por você nesses 50, 60, 70 anos, 80 anos. E se você é jovem, lembre o que Deus fez quando você era menino, quando você era jovem, e agora nos seus 30 anos. Seja lá onde você estiver na faixa da vida. Não perca a lembrança da sua história com Deus. Porque no momento de crise, você vai precisar. Como lidar com a crise? As crises são vencidas com testemunhos. Testemunhos são lembranças do que Deus fez por nós. Nós somos chamados a sermos testemunha da bondade, do amor, da misericórdia, da graça de Deus e das suas promessas. Agora veja João Batista. João Batista, ele entrou em crise porque ele perdeu a identidade. Qual era a identidade dele? Ele era para testemunhar daquele que haveria de vir. O papel número 1 dele era dar testemunho, preparando o caminho para o ministério de Cristo. Ok? Quando ele entrou em crise, foi o tempo em que ele questionou o testemunho que ele tinha para dar. Para ele mesmo. Ele esqueceu. Ele deu para outros, ele batizou outros, ele batizou até Jesus. Ele levou centenas de pessoas para o reino de Deus. Mas na hora do vamos ver, ele não deu testemunho da fé dele para si mesmo. E Jesus teve que ajudá-lo, fazendo ele lembrar de que ele é a testemunha de Jesus. Qual é o seu testemunho? Que testemunho você está dando de Deus nesse tempo de crise global? Você está espalhando questionamentos? Ou você está semeando testemunhos da bondade de Deus? Só há dois caminhos.
Graças a Deus, Jesus recuperou a fé de João Batista. Preparou ele para a prova final. E certamente, quando Cristo voltar, João Batista estará entre os remidos. Mas a Bíblia achou melhor expor as falhas dos filhos de Deus para que servisse de encorajamento, conforto para nós em momentos de crise. A última pergunta: qual o propósito da crise? Pergunta número 4. Essa talvez seja a pergunta mais importante de hoje. E o que eu vou dizer é o seguinte: a crise gera uma oportunidade ímpar. A crise oferece a maior oportunidade do cristão. O cristão é tentado a pensar que a crise é a pior fase da vida dele, mas Deus pensa o contrário, que a crise é a maior oportunidade da vida do cristão. Porque a crise, ela oferece a honra da pessoa se posicionar ao lado de Deus em meio à crise. E isso tem muito mais mérito perante os homens, perante a humanidade e perante Deus do que em tempos bons. Porque em tempos bons você tem uma multidão professando fé por causa das bênçãos de Deus. Mas quando Deus permite que os seus filhos passem provações, a oportunidade é mais preciosa. Porque se nós nos posicionarmos ao lado de Deus e dermos testemunho de que Deus é confiável em tempo de crise, isso tem muito mais peso do que profissão de fé sem crise. Lembre do exame final na escola. O exame final tem mais peso do que os testes, do que os quizzes, do que os pequenos testes diários que o professor fazia. O exame final nada mais é do que a maior crise que o aluno está passando, que a aluna tem pela frente. E esse é o tempo que nós estamos passando. Conta mais, tem mais valor. O testemunho tem mais força numa crise. Ele tem peso, ele vale mais do que o ouro. Mas o testemunho em tempos de bonança, tempos de tranquilidade, tem pouco valor. Então, antes da gente reclamar da vida, pense bem no que estamos fazendo. Porque podemos estar jogando a melhor oportunidade espiritual fora. E para nós recebermos o passaporte para o céu, nos é cobrado dar testemunho do amor de Deus em tempo de crise. Ninguém escapa desse grande teste. E vai ter outros. À medida que a gente vai passando pela vida, os testes vão ficando mais difíceis, porque eles têm um propósito. E os testes finais têm muito mais valor do que todos os anteriores. Por isso, se prepare com Deus. Porque no aspecto humano, o pior está por vir.
Mas não se esqueça da sua identidade. Como cristão, na situação de João Batista, ali, aos olhos de Deus, o melhor está por vir. A gente olha para os lados, a gente só vê pessimismo e reclamação. E isso contamina a gente. Mas nós estamos perdendo a grande oportunidade. Porque nós somos chamados de povo de Deus para dar testemunho na hora que mais é sofrida. Na hora sofrida, na hora do vamos ver, é que Deus quer ver se os seus filhos são fiéis. Mas que direito Deus tem de fazer isso? Deus tem todo direito, porque na cruz do Calvário, ele provou que na pior das crises, ele deu testemunho que ele nos ama. Na pior hora da vida dele, nas horas de crucifixão, Deus documentou o seu amor por nós. E aonde está a nossa coragem agora? O desafio está aí. Aonde está a coragem? Aonde está a fé de testemunhar que Deus é fiel? Apesar de qualquer coisa, Deus permanece fiel. E eu escolho confiar nesse Deus. Esse é o tipo de fé. Esse é o tipo de fé que Deus quer. Quando que eu devo manifestar essa fé? Quando você está no olho da tempestade, afundada lá dentro da quarentena. Quando passar pela sua mente todos os problemas que você tem, diga para você mesmo no seu coração: eu escolho me posicionar ao lado de Cristo. Aconteça o que acontecer. Quando Cristo voltar, eu quero estar de pé. E quando você tomar essa atitude, você vai ser uma luz para as outras pessoas que já caíram. Elas vão se levantar pelo seu testemunho. Estou falando a verdade. E quando isso acontecer, vai ser registrado no céu. Esse é o tipo de testemunho que Deus quer. E eu gostaria de terminar com um verso bíblico. Eu tinha vários. Eu vou falar só um. Partilhar só um com vocês. Se encontra aqui em 1 Pedro. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. E aqui diz que nós não estamos sozinhos. Verso 9. Resisti-lhe o inimigo, resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo todo. Que hoje você possa receber essa mensagem no seu coração. A história de João Batista oferece um mapa para você. Se você tiver dúvidas quanto a o que é uma crise, o que acontece numa crise, como lidar com essa crise, qual o propósito disso tudo? Está escrito na palavra de Deus. O Senhor está com a sua igreja. Deus prometeu estar com a sua igreja, com a sua noiva. Deus prometeu. Quando a gente casou, nós que somos casados, 30 anos de casado aqui, que Deus abençoe minha esposa e meus filhos.
Falo a todos vocês que já se casaram. O que nós fizemos no altar? No altar nós prometemos na riqueza e na pobreza. Comprometimento na saúde e na doença. Nós prometemos isso. E se nós estamos casados até hoje, nós estamos dando testemunho de que estamos cumprindo o voto. Você, quando se batizou, houve um casamento entre Deus, Cristo Jesus e você. Nem pense em negá-lo nos piores momentos da vida. Porque o nosso papel aqui é darmos testemunho, cumprir aquilo que nós prometemos no voto. Deus cumpriu. Ele está intercedendo por nós, mandando o seu Espírito para nos dar força em tempos de crise. O nosso papel é renovar o nosso testemunho com Deus. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te fortaleça, até o final dessa pandemia e além disso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe, talvez tenha a oração. Pastor Carlos, nós queremos agradecer imensamente por esta linda mensagem. Gostaríamos que o senhor orasse conosco. Logo após a sua oração, nós vamos colocar o hino 10.000 razões. Se nós lembrarmos todas as razões do amor e da graça de Deus, todas as vezes que ele manifestou-se no passado, nós estaremos firmes para o futuro. Muito obrigado, pastor. Deus Por te favor, abençoe. ore conosco. Oremos ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelos testemunhos em forma de história bíblica, tudo que foi escrito para o nosso benefício em tempo oportuno. Querido Deus, toma as nossas fraquezas, nossos questionamentos. Toma, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti. Tome tudo em Tuas mãos. E faça-nos recordar da Tua mão poderosa que nos guiou através de toda a nossa vida. Ensina-nos a dirigir a nossa atenção a Ti em momentos difíceis e também momentos de bênção. Guarda a Tua igreja, fortifica a Tua igreja, mantendo, Senhor, um círculo coeso, firme, como luz para o mundo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, pastor Carlos, nossa gratidão por partilhar conosco este momento. Normalmente nós ofereceríamos na comunidade, tanto nipo quanto árabe, um belo almoço agora. Mas que a graça de Deus esteja com você e sua família, e assim como vocês têm orado pela nossa família, estamos orando pela sua família, em especial pelo irmão Montanha, para que em breve ele esteja no lar restaurado. E contamos com a oração de todos os irmãos. Vamos cantar juntos as 10.000 razões. E coloque você no seu coração, como o pastor Carlos mencionou, uma lista agora. Lembre as inúmeras razões que nós temos para agradecer a Deus e confiar que Ele estará conosco sempre. Por isso podemos estar com Ele sempre.
賛美歌い続ける主をたたえよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します愛あふれ優しい神あなたのしてくれたことも何も忘れないように歌をくれたあなた主をたたえよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します弱って立てなくなり終わりが迫る頃まだ私は歌うだろう永遠にやまぬ賛美を主をたたえよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します主をたたえよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します賛美します賛美します